interessante as pessoas ficarem confundindo questões de saúde com polarizações políticas imbecis. Gente, a gente está falando de vidas humanas. Não é uma questão de ser contra o Bolsonaro, de ser a favor do Bolsonaro, de ser petista, de ser anarquista, de ser monarquista, de ser revoltado, de ser rebelde, não importa. Então, não é isso que está em questionamento agora. Nós temos que abordar o tema de uma forma técnica. Não se trata da minha opinião, não se trata da sua opinião, não se trata da opinião do Bolsonaro, não se trata de opiniões. Se tratam de dados científicos, se tratam de dados médicos. Eu vou citar um estudo científico aqui de vários que já foram feitos. O que eu vou falar agora é do Imperial College de Londres, que calculou matematicamente os diversos cenários da pandemia, com e sem medidas de isolamento. Segundo esses cientistas, 50 dos maiores cientistas da Inglaterra, eles concluíram que sem qualquer medida de enfrentamento, sem qualquer contenção, no Brasil, nós teremos ao final dessa pandemia mais de 1 milhão de mortos, mais de 187 milhões de infectados, mais de 6 milhões de hospitalizações e mais de 1,5 milhão de casos graves. Isso não é uma questão política, é uma questão de salvar vidas. Já num cenário com o isolamento imposto somente para idosos, como muita gente tem defendido, em primeiro lugar, que inconcebível para mim como isso seria executado. Porque no Brasil, no país que a gente vive, como você vai isolar idosos se nós temos moradias em que num cômodo só moram 7 pessoas, 2 delas são idosas, 2 são crianças, as pessoas vão sair de casa e trazer a doença para casa e transmitir para o idoso? Tudo bem, num cenário de elite em que um idoso pode ter o seu próprio quarto, ou num cenário que o idoso pode ter o seu próprio apartamento, ok, mas como você vai isolar um idoso que mora numa comunidade? Gente, isso é desumano, mas ok, vamos traçar o cenário de isolamento só dos idosos. Nesse cenário, nós teríamos ao final da pandemia 529 mil mortos, 120 milhões de infectados, mais de 700 mil casos graves. Já com estratégias de quarentena adotadas para toda a população, esse mesmo estudo diz que o número de mortes poderia ser reduzido para 42 mil. É muita morte? É óbvio que é muita morte, mas é bem menos que 1 milhão. Agora você entendeu, minha pequena antinha, que não é uma questão de ser a favor ou contra determinado político. É uma questão de salvar vidas, é uma questão de saúde pública, não é uma questão política.